Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre espiritualidade na visão espírita. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama o Cristo Consolador. O texto diz o seguinte: Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. É uma mensagem do Espírito de Verdade recebida em 1861. Esse texto é de uma beleza extraordinária, né? O Cristo Consolador. E é interessante como, mais uma vez, né, o Espírito de Verdade reafirma a mensagem consoladora do Cristo e reafirma o fato de que ele vem para aqueles que sofrem, para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão desesperados, que se sentem oprimidos, e que estes serão aliviados. Jesus já havia dito, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão aflitos, que estão doentes, que têm necessidade de mim. E a doutrina espírita, ela reafirma esse compromisso, né? E o Consolador prometido, a mensagem espírita, ela reafirma esse compromisso consolador. E agora, esse chamado é feito, né? Esse chamado às nossas almas é feito pelo Espiritismo. E o efeito consolador é muito evidente, né? Porque sabendo da imortalidade da alma, sabendo da comunicação dos espíritos, sabendo que é possível, né? Nos comunicarmos com aqueles que já partiram, conhecendo o fato de que a vida continua, de que nós temos infinitas reencarnações, esse efeito consolador é muito grande. Mas, mais adiante, ele vai dizer o seguinte: extirpados sejam, né? O apelo é feito pelo Espiritismo, ele nos pede para escutar esse apelo, e ele prossegue: extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Então notem que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade são chagas, abrem chagas, são monstros, né, que abrem chagas quase sempre mortais das nossas almas. Porque são condições da alma que acabam trazendo para nós
um atraso muito grande na nossa evolução. O erro, é lógico que ele faz parte da nossa estrutura de espíritos em evolução, nós não podemos extirpar o erro, mas o erro que ele fala aqui não é o erro involuntário, né, daqueles que estão aprendendo, o erro que o Espírito de verdade certamente está chamando a nossa atenção aqui, é o erro daqueles que já conhecem o que é certo. Nós já conhecemos o que é certo. Nós temos 2000 anos de cristianismo, nós temos um conhecimento que é hoje praticamente universal, né? A moral universal, o conhecimento evangélico é uma moral universal. E é a traição, né? É o erro cometido contra esse conhecimento que nos custa caro. Então, a mentira, não se trata aqui da mentira, eu escondi isso, ou não disse toda a verdade, se trata de viver uma vida de mentira. Essa é a questão aqui. Nós percebemos que as pessoas têm vidas paralelas, se nós podemos dizer assim. Nós vivemos uma vida com o nosso esposo ou esposa, com os nossos filhos, no nosso trabalho, nós vivemos uma vida de aparências e nós vivemos uma vida interior que muitas vezes é muito diferente daquela que nós externamos. Então, quando o Espírito de Verdade fala aqui de extirpar a mentira, né, porque ela é um monstro que causa chagas mortais, ele está falando de nós sermos uma pessoa só, de não haver máscaras, de nós sermos autênticos, de nós falarmos para as pessoas com quem vivemos, eu sou assim, eu tenho estes vícios, estes problemas, eu preciso de ajuda, eu tenho estas qualidades positivas. É nós assumirmos, não só para os outros, mas diante de nós mesmos e de Deus, quem nós somos. E isso, viver essa vida verdadeira, é algo muito difícil. Mas, quando nós pensamos no custo que tem a mentira, será que é tão difícil assim realmente? Será que é tão difícil? Porque nós vemos que os erros produzidos, né, pela mentira nas nossas vidas são muitas vezes catastróficos, né? O sujeito tem uma vida social e tem uma vida interior que não é aquela, ele não vive aquilo. Tem vícios e padrões mentais, mas vai à igreja toda semana. Então, é lógico que nós não somos perfeitos, mas o convite aqui do Espírito de Verdade é extirpe a mentira. Comece a assumir uma vida verdadeira. Confesse. Fale a verdade. Assuma quem você é, mas não é assumir quem você é no sentido das recomendações do mundo de hoje, né? Assuma sim quem você é no sentido de aceitar o que você tem de bom e de mal, mas para que você possa trabalhar esse mal e esse aspecto ruim da sua personalidade. Nós não viemos, né, para esse mundo para vivermos os nossos vícios, né, e os nossos defeitos morais, nós viemos para corrigi-los. Muitas vezes você vai procurar certos profissionais que vão dizer para você, não, libere tudo, viva a sua loucura. Eles só não vão estar lá no fim para nos recuperar, né? Quando nós tivermos vivido a nossa loucura e estivermos, né, no desespero e na certeza de que perdemos muitas vezes uma encarnação. Mais uma, né? Porque quantas nós já perdemos? Então, a incredulidade é o efeito São Tomé, né? Nós temos 2000 anos de cristianismo, centenas de vidas de santos com
fenômenos fantásticos, verdadeiros milagres, podemos dizer assim, acontecendo praticamente todos os dias na vida, né, da nossa história cristã. Por exemplo, manifestações. E com o Espiritismo nós temos todo um universo de compreensão, né, da vida espiritual, da vida dos espíritos, mas nós continuamos incrédulos, porque isso convém, é simples, isso convém. Né? Há pessoas que nunca leram um livro, mas esse negócio de Deus, né? Não acredito muito nisso não. Mas quantos livros você leu? Nenhum. Então, a incredulidade acaba produzindo esse tipo de pessoa, mas esse tipo de pessoa acaba produzindo crimes graves, porque se você não crê em nada, que razões você tem para respeitar a moral? Fazer o bem, ajudar o próximo, respeitar o próximo, não tem motivo nenhum. Então, o Espírito de verdade, né, está nos convidando a extirpar das nossas almas. Sim, o Senhor virá nos consolar. Basta pedirmos, né? Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Nós não somos dóceis, né? Nós somos cabeça dura. Invocai-o do fundo de vossos corações, e ele virá. Isso é muito bonito, né? Invocai-o do fundo dos vossos corações, e ele virá. Mas é preciso que ele perceba em nós esse esforço, né? De extirpar a mentira, de extirpar o erro, porque os erros consomem, né? Esses erros que nós podemos dizer premeditados, porque é o erro de quem sabe o que é certo. Nós sabemos o que é certo e mesmo assim nós fazemos o que é errado. Extirpar esse tipo de erro vai economizar décadas de sofrimento, muitas vezes, para as nossas encarnações futuras. E mesmo nessa vida. Nós sabemos o que é o certo, nós sabemos, amai e orai, ele nos diz. Amai, porque amar é a forma, né, mais perfeita que tem de estar em contato, em comunhão com Deus. E como se manifesta esse amor? Através da caridade, da ajuda ao próximo, dos bons gestos, dos bons pensamentos, das atitudes positivas. E orar é a segunda melhor forma de estar em comunhão com Deus. Então ele diz, invocai-o, e ele virá, e ele vos dirá, eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Então, a doutrina espírita, nessa mensagem, né, do Espírito de verdade, ela reafirma mais uma vez o seu espírito de consolador. Consolador das almas, porque ela nos explica, né, o porquê das nossas aflições. Quando nós entendemos o fato de que somos espíritos milenares, que já erramos muito, que trazemos, né, na nossa bagagem coisas sérias, você começa a entender que Deus é muito generoso, porque se nós fôssemos pagar tudo que nós devemos, provavelmente nós não sairíamos da cama, né? Devido ao peso dos nossos erros, mas Ele nos deixa vir, nos dá novas vidas, novas encarnações para que nós possamos recomeçar. E isso é maravilhoso. Deus não quer nos punir, Ele quer que nós sirvamos com amor. Amai e orai. Extirpai o erro, a incredulidade, a mentira, a impiedade de vossas almas, para que eu possa vir até vocês. Então, nós temos nessa mensagem uma mensagem belíssima de consolação, né? Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Então, não tenhamos dúvida, né, de abrirmos o nosso coração a esse médico das almas que é o Cristo. E a essa mensagem maravilhosa, né,
Como ele diz, Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, um supremo apelo. É como se ele nos dissesse, este é o último chamado, o trem vai partir. Né? Ou você escuta ele agora, ou você vai ficar para o próximo. E nós sabemos que o nosso planeta está para sofrer, né, toda uma transformação, para passar de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E o Espiritismo significa esse último chamado que é feito. É a hora de nós pensarmos realmente em escutá-lo, né? Em ler um pouco, estudar um pouco. E note, o Espiritismo não exige necessariamente que você deixe de ser católico, protestante, budista, mas o que ele ensina nos ajuda a ser um melhor católico, um melhor protestante, um melhor budista, porque ele nos dá a essência, o entendimento da vida espiritual e das leis do universo que regem a vida espiritual. E aí você pode exercer a sua religião de um modo, né, pleno. Nós espíritas temos essa felicidade, né, de entender essas leis. Mas esse entendimento vem com a responsabilidade de que nós devemos fazer um esforço para vivê-las. Então é isso, meus amigos. Eu acho que é um texto belíssimo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo e que merece um pouco de reflexão da nossa parte. E pensemos, né? Pensemos um pouquinho nessas palavras. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Guardemos, né, esse consolo, essa coisa boa, né, que vem das palavras do Cristo, do Evangelho, essa consolação que é dada à humanidade que sofre, né? Essa humanidade que sofre. E nos aproximemos do Cristo, né? Façamos esse esforço de estarmos perto dele, né? Livrando as nossas almas desses monstros que causam tanta dor. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil. Eu acho que é um dos textos mais belos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui daria horas de conversa, mas que esses breves minutos, né, possam ter sido úteis e interessantes. Dê um like, divulgue, partilhe e, se foi útil para você, ofereça aos outros. Meditemos durante o dia, né, nesse texto, pensemos nessas palavras e procuremos senti-las, porque esse é o segredo, né? Muita paz, muita tranquilidade e que Deus esteja com todos vocês.